Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Uma boa noite, Roberta, e para todo mundo que acompanha nessa segunda-feira, começo de abril, e mais um mês que se inicia e a possibilidade da gente ter um mês melhor do que o mês que passou, né? Em primeiro lugar, muito obrigado a todos que compareceram ao dia D do Tribunal de Justiça do Paraná e ao Ministério Público de Minas Gerais. Para a gente foi pessoalmente uma honra contar com todos vocês e evidentemente a gente fica bastante feliz quando a gente percebe que um número muito expressivo da prova foi. Muito obrigado por quem gostou do dia D. Foi cobrado tanto no curso intensivo do TJ do Paraná quanto no dia D, e isso é muito legal mesmo. Eu fico muito feliz com a confiança de vocês mesmo, e essa é a ideia, tem que ter um propósito maior. Ainda não posso divulgar o novo Mais 18, mas ele começa dia 29 de maio, tá? Já a gente divulga, que vem com muita coisa nova, né? Quem teve no dia D sabe disso. Bom, pessoal, muito obrigado aí por todo mundo que teve no dia D. Fico muito satisfeito e muito feliz. E quem estiver na Defensoria Pública do Paraná nesse final de semana, eu e o Jailton estaremos lá. Então, se você puder ir lá, vai ser um prazer encontrar você, de verdade mesmo, sabe? As pessoas que veem a gente lá sabem que é real, assim, sabe? O sentimento e o comportamento. Rio de Santa Catarina nos vemos. Eu quero bater um papo com vocês sobre o momento em que a sabedoria define. João e José são, eu sempre digo João e José, mas João e José são duas pessoas de igual nível de inteligência. Eles são pessoas que têm igual potencial. Tomando meu chá aqui e volto para a gente conversar. A diferença entre João e José é que José, ele gosta de pensar um pouco mais antes de decidir. João é um pouco afoito e João é um pouco avesso a conselhos. Então, qual é a diferença? É que José, ele, depois de ter lido um livro reflexivo, ou ouvido uma palestra reflexiva, assistido a uma palestra reflexiva, depois de ter parado e pensado um pouco mais, ele percebe que está indo por um caminho equivocado. Como João não para refletir sobre isso, João continua no caminho equivocado. E veja você que os dois têm o mesmo potencial, a mesma inteligência, a mesma oportunidade. Suponhamos que sejam na mesma cidade, tenham a mesma realidade. Nenhum dos dois é casado, nenhum dos dois tem filho, nenhum dos dois tem dificuldade financeira. Digamos que eles têm mais ou menos o mesmo cenário, mas um deles optou por um caminho de sabedoria, o outro não. Por que eu estou te dizendo isso? Sabedoria exige você ser capaz de dizer não por muitas vezes. Às vezes, quando você está com fome, você quer comer. O professor Clóvis de Barros vai dizer, quando você não está trabalhando, você quer trabalhar. Você ama trabalhar quando você não está trabalhando. Tudo que você mais deseja é o trabalho. Quando você está desempregado, você quer o emprego. E isso
faz com que você ame o que você não tem, e isso é Platão, daí o amor platônico, eu amo o que eu não tenho, mas amo só até ter. Depois que eu tenho, eu deixei de amar. E você deseja aquilo. E aí eu trago João e José. João e José são dois sujeitos mais ou menos na mesma situação. Só que, e João, efetivamente, ele e José, ambos querem trabalhar porque ambos nesse momento estão sem trabalhar. Só que surge uma oportunidade. A oportunidade para João trabalhar, lembre-se que no exemplo hipotético, nenhum dos dois precisa trabalhar. Precisa do ponto de vista financeiro. Alguma coisa, alguém mantém a sua situação financeira. Mas psicologicamente precisam, porque o sujeito tem essa necessidade de produzir e de se sentir produtivo, né? De repente surge uma oferta de trabalho para João. 8 horas diárias, ele terá que pegar um ônibus, um metrô, qualquer veículo, que vai demorar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e lá é 1 hora para almoço. Resumo da ópera. João sai às 7 de casa para chegar às 8 no trabalho. Das 8 ao meio-dia ele trabalha, do meio-dia a 1 é o horário do almoço, 1 hora ele volta, fica até às 5. Às 5 ele sai, chega em casa às 6, 6 e meia, vai tomar banho, e aí ele vai sentar, vai comer, vai 19 horas mais ou menos ele vai conseguir sentar eventualmente para estudar. Não estou dizendo que é pouco, não estou dizendo que é muito, efetivamente e evidentemente não é muito. O que aconteceu com João? João, quando apareceu o prato de comida, por não refletir um pouco mais, ele foi lá e optou por esse prato. E esse prato tirou de João o seu objetivo maior, já que ele, por exemplo, estudava para chegar um pouco mais longe ou a uma outra posição. Ele era inteligente, tinha a mesma condição, tinha o mesmo potencial que José. Mas o que aconteceu com João é que faltou sabedoria. O momento em que a sabedoria define. José, por outro lado, recusou esse emprego, apesar de querer muito. Ele disse não, esse não, porque eu tenho um foco muito claro e esse me priva do foco. José então procura um outro emprego mais próximo de casa, em que ele poderia trabalhar 6 horas corridas. E ele demoraria 15 minutos para sair, 15 minutos para chegar. Então, em 6 horas e meia, ele teria feito tudo. A diferença é que José precisa de 6 horas e meia para o trabalho e João precisa de 11 horas para o trabalho. E o que muda? Muda absolutamente tudo a partir daí. Porque suponhamos que ambos tenham o mesmo desejo. José passa a ter mais ou menos 4 horas a mais. Que no mínimo 4 horas a mais do que João para estudar. Então, 4 horas a mais para você fazer o que você quiser, por exemplo, estudar, faz muita diferença. São 20 horas por semana, são 80 horas por mês. E se você lê 15 páginas por hora, em 80 horas, que são por mês, são 1.200 páginas. Se você pensa isso em sinopses, são 3 sinopses de 400 páginas. São 3 disciplinas importantes, por exemplo. Peça mesmo a Deus, porque a Bíblia diz isso, né? Se você quer sabedoria, peça a Deus que lhe dá. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes você tem inteligência, às vezes você tem potencial, às vezes você está no lugar certo, no momento certo, mas você não tem sabedoria para perceber a situação e tomar uma decisão adequada. E isso
o sujeito tem esse tipo de comportamento, e quem tem esse tipo de comportamento tem esse tipo de comportamento em qualquer área da vida, efetivamente. Então o sujeito tem esse tipo de comportamento na vida profissional, na vida familiar, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira. O sujeito é afoito, muito afoito. Não é que não tem que ser rápido, tem que ser rápido. Hoje o mundo exige que você seja rápido, mas não pode ser afoito. É diferente de pensar para fazer, do que pensar e não fazer, e do que fazer sem pensar. O que você tem que fazer é pensar, pensar rápido, mas pensar e fazer. O convite que eu faço para você hoje, nesse início de semana, é um convite reflexivo. Se você tem tomado decisões sábias. Eu não estou questionando a sua inteligência, porque a sua inteligência não deve ser questionada. Eu pessoalmente acredito que as pessoas têm mais ou menos o mesmo padrão de inteligência. Umas são mais disciplinadas que as outras, umas são mais sábias e mais bem orientadas do que as outras, e aí uma chega mais longe do que a outra. Uma diferença mais comportamental do que de potencial, me parece isso. Mas e eu não questiono isso. O que eu questiono é se você, percebendo você, tem tomado decisões sábias. E veja você, eu também acredito nisso, na questão do temor ao Senhor, mas veja você que é preciso um pouco ou muita sabedoria, Salomão vai falar disso, para que você consiga ir mais longe. Não basta sacrifício, porque sacrifício é cansaço, é preciso sacrifício com propósito, e não é qualquer propósito, é um propósito certo. Senão você caminha e chega a um lugar que não é o lugar que você gostaria de ter chegado. Senão você se cansa, abre mão de 1 milhão de coisas para segurar uma coisa que você não quer segurar. E aí você abriu mão da família, do trabalho, da vida sentimental para alcançar uma coisa que não é a coisa que você queria alcançar. Faltou sabedoria. Eu conheci várias pessoas, e eu estou no funcionalismo público há mais ou menos 7 anos, 6 anos e meio de funcionalismo público. Então eu fui delegado, depois juiz, né, atualmente juiz. E eu conheci muitas pessoas que me diziam assim, quando eu entrei, por exemplo, agentes, escrivães, técnicos, analistas, que tinham 10, 20 anos de carreira, 15 anos de carreira, e me diziam assim, quando eu entrei, eu pensei, eu vou descansar uns 2 anos, porque eu estava estudando muito até conseguir passar em um concurso, e depois eu volto. E depois eu não voltei. Estava cansado, aí eu fui ter filho, e você sabe, quando você tem filho não dá. Aí eu digo, eu não sei porque eu não tenho filho, e eu pessoalmente duvido muito dessa afirmativa, porque há muitas pessoas que têm filhos e não têm babá, e conseguem também. Porque justificativa para não fazer, mesmo que plausível, é só uma justificativa e não muda o resultado. Você não fez. Mas o que essas pessoas me relatavam é um arrependimento muito genuíno, porque elas, no momento certo, não tomaram a decisão correta. A mim me parece que as pessoas que dão certo, elas tomam a decisão correta, no momento correto, por mais difícil que seja. E essas pessoas prosperam. E isso nas mais diversas áreas. O que eu quero é que você pense, a partir desses casos, é que o tempo passou. E o tempo sempre passa, evidentemente. Mas para essas pessoas passou.
E elas trocaram em uma analogia o que Esaú troca, que é uma primogenitura por um prato de lentilha, é a aprovação por qualidade de vida agora, é porque a pessoa não quer ter uma vida, digamos, ruim 1, 2 anos, ela quer ter uma vida mais ou menos a vida inteira. É mais ou menos essa a ideia. A pessoa é incapaz de sacrificar qualquer coisa em nome de um projeto. E assim sendo, essa pessoa que é incapaz do sacrifício, evidentemente, ela não prospera, porque paixão é sofrer e a paixão pela vitória é o sacrifício pela vitória. E eu conversava com essas pessoas e elas me diziam, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito muito diferente. Mas eu não tinha, naquela época, ou aquela época, a maturidade que eu tenho hoje para decidir. Gente, a possibilidade da internet, ela mudou a história. Há 20 anos atrás as pessoas não tinham contato. Aqui a gente conversa, ou eu falo, mas eu leio eventualmente o que escrevem, depois as pessoas me mandam às vezes um direct pelo Instagram. E isso é muito legal porque permite que tenhamos experiências do país inteiro. Então você chega e gente de São Lourenço do Sul nos ouve, e gente de Rondônia nos ouve, e gente de vários lugares do mundo não, do Brasil, do Brasil, nos ouve. E você permite essa troca de experiência que não havia. Então você não terá a desculpa da ignorância. Porque a desculpa da ignorância, ou a justificativa, pode até não ser desculpa, da ignorância, ela existe para as pessoas que viveram a juventude ou o início dos seus projetos há 20 anos atrás. Porque o mundo era outro. Para você hoje não existe mais. Porque você tem acesso à informação. Eu convido você hoje a pensar as suas decisões no dia a dia, na sua rotina e nos seus projetos de vida, no que você tem aceitado, no que você tem deixado de aceitar, no que você tem feito e deixado de fazer, para que você consiga efetivamente tomar decisões sábias. Não é só cansar que quer dizer que você está indo para frente. Tem que cansar, andar no sentido correto. Então pense um pouco para seu esforço não ser jogado fora. Pense um pouco para o seu sacrifício não ser um sacrifício em vão. Pense um pouco antes de se cansar, para que você não tenha se cansado à toa. Então eu deixo essa reflexão para você, porque se você pensar um pouco e tomar o caminho da sabedoria, muito provavelmente a sua vida vai ter uma qualidade muito maior nos próximos anos da sua vida, e daqui até, já muda a partir de agora, mas efetivamente você colhe em anos. Tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. A gente vai bater um papo do ponto de vista jurídico, mas nós vamos conversar no Instagram do CPIuris, tá bom? Pode ser? Então eu encontro vocês lá daqui a pouquinho. Um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.